falar hoje sobre 2 milagres que aconteceram em um mesmo período. Nós vamos falar primeiro sobre a cura da mulher com fluxo de sangue e depois nós vamos estudar a ressurreição da filha de Jairo. Então, nós temos 3 evangelhos que narram esta história. O evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas. Você está vendo aí na tela quais são as passagens bíblicas. Você depois leia cada uma das 3, compare, é muito interessante, mesmo que sejam muito parecidas, até porque um acabou inspirando o outro para escrever, ou, por exemplo, o livro de Mateus e de Lucas, por terem sido escritos depois, se inspiraram no de Marcos, mas sempre tem um detalhe extra, uma frase com uma outra observação, o jeito que Jesus fala para um é diferente para o outro, mas a história é a mesma. De forma alguma, nós podemos dizer que há uma contradição dos fatos, o que é, na verdade, o acréscimo de um escritor, o acréscimo do outro, e assim nós temos um entendimento também da intenção de cada um dos autores em narrar de uma certa forma o mesmo milagre. Então nós vamos ler a versão do Evangelho de Marcos, mas antes eu quero que você veja este mapa para você entender que local nós estamos estudando. O local é a cidade de Cafarnaum, também chamada de Cidade de Jesus, né? O lugar aí muito importante onde Jesus colocou como seu quartel-general, né, do ministério. Mais de 2 anos aí Jesus ficou na região da Galileia, ministrando, curando, realizando milagres. Depois ele vai para Pérea, vai para a região de Decápolis, Judéia, mas Jesus passou muito tempo mesmo aí nesta região norte da Palestina, muito próximo ao Mar da Galileia, é no eixo noroeste do Mar da Galileia. Perfeito? Então já sabe onde está a cidade de Cafarnaum. Alguma ligação com o profeta Naum, Bispo G, esta cidade, por ter esse nome, Cafarnaum? Não, nada. Cafarnaum quer dizer, né, vila de conforto, né, uma aldeia de conforto, mas não tem ligação com Naum, né? Naum, um nome bem conhecido, mas sem qualquer tipo de ligação com o profeta. Vamos ler então o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 21 em diante. Diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Bispo G, nós vemos aqui um homem conhecido naquela cidade de Cafarnaum, que era o chefe da sinagoga. Qual é a responsabilidade do chefe na sinagoga? Bom, o chefe na sinagoga, ele não tinha uma função assim ritualística no contexto de um sacerdote, alguma coisa assim, mas é alguém que administrava, que cuidava, que zelava por todos os componentes. Então é uma pessoa assim de muita importância, é tipo o principal homem zelador de toda estrutura de culto de uma sinagoga. Ele é responsável pela condição do ambiente, né? Isso. Administrativa. Sinagoga é muito diferente de templo. Às vezes as pessoas em casa acham que sinagoga e templo são a mesma coisa. E são muito diferentes, né? A sinagoga era um lugar de reunião para discutir a palavra, a lei, para meditar. As pessoas frequentavam durante o sábado, que é sagrado, o Shabat. Então era um momento ali deles terem reflexão. Alguém pegava um livro, leia no centro, todo mundo sentava ao redor, e depois que lia, ele sentava também, falava, e todo mundo meio que trazia uma reflexão, mas sempre tinha uma pessoa que era portadora, né, da palavra. Isso, e aí é onde entravam os rabinos, né, que os rabinos, eles tinham essa vocação para ministrar a palavra, então a sinagoga era o local, né. A sinagoga, ela tem origem lá na Babilônia. Então a Babilônia, com a ausência do templo, a destruição do templo, houve uma dispersão por todo o mundo, mas principalmente ali na Babilônia, onde havia um contingente muito grande de judeus, foi que eles instituíram a sinagoga, que era um local de adoração, mas bem diferente agora do templo, né? Não tinha o sacrifício, não tinha toda a estrutura sacrificial, e eles faziam então de um local realmente de estudo da palavra. Um lugar de conhecimento e de preservação da cultura. Perfeito. A sinagoga vai ser fundamental, porque como os judeus estavam espalhados pelo mundo, então nas suas cidades eles construíam uma sinagoga, tinha um local para estudarem a lei, para entenderem. É importante, né, essa sucessão. Então os rabinos eles tinham contato direto com o povo recebia esse conhecimento, porque muitos eram analfabetos,
E por isso que os escribas normalmente eram os doutores também da lei. Né? Em muitas sinagogas eram os próprios escribas. É claro que tem outras seitas, tem os fariseus, tem os saduceus, que também ministravam, mas normalmente eram os escribas. E a gente vê um ponto aí importante, Dani, o fato de terem pessoas que tinham capacidade, porque a leitura no hebraico não era como de qualquer um, realmente. Sim. Alguém que tinha sido trabalhado, formado para isso, né? Então nem todos, a grande maioria dos nossos apóstolos, né, da época, eles não tinham essa capacidade, e a gente percebe que Jesus a tinha. Então Jesus chega na sinagoga, essa sinagoga inclusive ele chegou a ministrar, né? Então ele abriu e ministrou lendo de Isaías. Então a gente percebe que o conhecimento que Jesus tinha vai viajar além daquilo que era o normal, usual de um morador da Galileia, né? Porque muitas vezes atribuem a Jesus uma condição exageradamente humilde. E não é essa a realidade. Jesus ele tinha uma formação, se a gente fosse colocar hoje, numa estrutura de hoje, classe média baixa, né? Obviamente, naquela época seria até uma classe média alta em relação às condições da Galileia. Sim. Porque para ter essa formação não seria outra pessoa. Um outro que a gente sabe que tinha esse tipo de formação foi Mateus. Mas ele era um publicano, então era alguém que tinha uma outra formação. Para ter uma ideia, um publicano seria hoje como uma pessoa que tivesse um curso, uma formação universitária. Tem alguns indícios arqueológicos de que quem tinha esse tipo de função profissional, como carpinteiro, construtor, enriqueceu neste momento na história da Palestina, porque uma cidade chamada, se eu não me engano, era Séforis, que era a cidade mais importante da Galileia, tinha sido destruída. Então eles reconstruíram a cidade. Então quem estava no ramo na época, como teve um dinheiro do Império Romano, um dinheiro dos próprios reis da região, no caso Herodes Antipas. Então é muito interessante porque José teve a condição de dar aos filhos uma educação superior a do que simples pescadores como os discípulos. É verdade. Sem dúvida, né? Então, são oportunidades que fizeram também Jesus ter esse estofo, essa base para poder debater com os religiosos. Porque Jesus ele sempre vai usar a própria palavra para corrigir qualquer situação que eles apresentassem, até para exortar, para repreendê-los, porque eles vinham com palavra, eles vinham com a lei. Eles falavam, vamos então olhar um outro lado da lei que vocês estão deixando de lado. E acaba pegando eles em surpresa, que eles falam, puxa, como é que pode? Eu nunca pensei nisso. Estavam presos às interpretações, né? A gente percebe que com 12 anos, né, ele já ficava debatendo a palavra de Deus ali com os rabinos, né? No templo, né, que surge essa situação quando ele tinha por volta de 12 anos. Então a gente vê também esse lado do interesse, né, de Jesus de buscar, né, e Deus preparou através de José, de Maria, vamos dizer, um entendimento do quanto isso seria importante para a vida dele. Agora, o reconhecimento de Jairo de que Jesus tinha o poder de curar é algo muito forte para aquele momento, porque ele era um chefe da sinagoga, então ele era uma pessoa responsável pela manutenção da principal estrutura física, vamos colocar assim, o prédio naquela cidade que representava a lei, que representava o judaísmo. E, de repente, ele está de joelhos, não vai só cumprimentar Jesus e falar, olha, você pode me ajudar? Não, ele ajoelha, ele se humilha publicamente diante de Jesus e fala, olha, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que você cure a minha filha, que até então estava morta. Ela vai morrer aí no todo esse momento, esse tempo, até chegar na casa. Então, é muito interessante esse detalhe, como figuras públicas vão começar a reconhecer quem é Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. Amém. Vamos continuar, então, a leitura e entender que no meio deste caminho de Jesus até aonde estava a filha de Jairo, ele vai realizar uma cura surpreendente, porque foi uma cura inconsciente. Como assim? Vamos ver, então, Marcos 5, 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder,
Virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então, Bispo G, nós vamos ver nessa história que o atraso de Jesus acabou gerando 2 milagres. É verdade. E 2 milagres distintos com pessoas socialmente distantes. Uhum. Então, de novo, milagres distintos com pessoas socialmente distantes. Uhum. É interessante porque as pessoas têm o costume de julgar o tempo de Deus. Uhum. Ah, o senhor está atrasado. Ela poderia ter sido curada antes de morrer. Mas a vontade de Deus é que haja ressurreição. É verdade. Então Jesus começa a tratar essa questão da ansiedade, tanto para os discípulos, como para as pessoas que estavam ali vivendo aquele milagre, como para nós mesmos, que muitas vezes não queremos respeitar o tempo de Deus. Uma coisa também importante é a gente ver, né, o paralelo dessas duas mulheres. Né? Uma menina com 12 anos. Uma mulher que sofria há 12 anos. Então, quando Fantástico. a mulher começou a sofrer, a menina nasceu. E aí, vamos dizer, naquilo que fosse intelectualidade humana, seria o seguinte: puxa, mas Jesus vai ficar se preocupando com essa mulher, aí gastando tempo? A outra menina tem 12 anos, está à morte. E quando Jesus chega lá, ela tinha acabado de morrer, né? Então, mais um ponto para se discutir. Não podia ter deixado a mulher mais velha, que já sofria mesmo, para lá. A outra tinha 12 anos, tinha tanto para viver. Então, você vê, eu imagino o quanto não devem ter falado nesse tempo, né? Até os discípulos que caminhavam juntos devem ter comentado alguma coisa. Provavelmente esse fluxo de sangue seria uma menstruação contínua. Isso. Né? Uma hemorragia nessa condição, na condição da menstruação. E aí vai ser uma coisa muito louca, Bispo G, porque, imagine, uma mulher normalmente tem o ciclo até os 45 anos de idade, vamos colocar uma média, né? Algumas menos, algumas mais. Então, se ela começou a ter o seu ciclo com 15 anos, vamos colocar assim, são 30 anos, ou seja, quase a metade da vida adulta dela, porque nós não sabemos quantos anos ela tinha. Então, imagine, quase metade da vida adulta, ela estava com um flagelo em que ela não poderia nem se casar. É verdade. Então não era só uma questão de uma pessoa que sofria, devia ser uma pessoa anêmica, uma pessoa que não tinha uma saúde boa, não é só porque perder o sangue traz também consequências, mas socialmente e religiosamente tinha um contexto terrível na vida dela. Quem seria o homem que casaria com uma mulher que sangra o tempo todo? Primeira coisa, a pessoa não é comum ter intimidade em relação sexual quando uma mulher está menstruada. Então, imagine na mente do cara, quando é que eu vou ter uma relação íntima? E para o judeu, né, segundo a lei, ela seria imunda. O tempo todo. O tempo todo. Ela seria considerada imunda o tempo todo. Então, é uma marca, um preconceito muito pesado sobre ela durante já 12 anos. Né? Levítico 15 fala que a mulher ela está impura, que ela precisa ficar à parte no seu período menstrual, e que quem tocasse nessa mulher também estaria impura. Isso. E ela não poderia estar num ambiente com muitas pessoas. Então já era algo que ela mesma estava quebrando na lei. Ela não poderia estar ali com tanta gente apertando Jesus, porque ninguém poderia, segundo a lei, tocá-la. Agora, não há um toque de Jesus com a moça, diretamente. Ela vai por trás de Jesus e aí ela toca a borda, enfim, ela toca o manto dele. Né? Então, de repente, sai-lhe poder e ela é instantaneamente curada. É claro que a cura está vinculada à fé. Agora, Bispo G, eu quero lhe perguntar, como é que Jesus sentiu esse negócio de sair poder? Já pensou, né? Como é que sai poder sem Jesus querer que saia? Nós não podemos deixar de lado que quem está no controle de tudo é Deus. Aquele momento, né, de Jesus era um momento de Jesus se manifestando como homem, na limitação dele. Mas a virtude, né, o termo dinamis, que é o poder mesmo, dinâmico. Se manifestou, né, o termo poder aí é virtude, que se saiu de Jesus por interferência de Deus, que viu o quê? A fé daquela mulher.
Então, Jesus estava fazendo tudo o que ele tinha que fazer como homem. Então, nós temos que ter entendimento. Jesus, quando esteve aqui, 100% homem, 100% Deus. E a virtude se manifestou pelo Espírito de Deus na vida dele, que foi de acordo com aquilo que foi a fé daquela mulher. E obviamente, o conteúdo de sempre dos milagres, compaixão, misericórdia. A frase final: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então ela tocou um homem, não diretamente, recebeu o milagre e ela já não era mais uma pessoa imunda. Ela não era mais uma pessoa impura. Então não é somente uma restituição de saúde no caso. Também está restituindo a condição social dela, a condição dela constituir agora uma família, de se casar. Então realmente a fé a salvou. A salvou em todo esse contexto. Então é impressionante este milagre e que vai causar neste atraso a morte da menina que tinha 12 anos de idade. Jesus demorou. Né? Ficou ali discutindo, assim, ainda no caminho e tal. Quem me tocou? Quem me tocou? Quer dizer, e os apóstolos questionando, assim, todo respeito, o senhor quer saber quem te tocou? Com tanta gente aqui, agora não é a hora, a gente tem que correr. O negócio aqui tá difícil, a menina tá morrendo. Então, essa falta de entendimento, é claro que depois os apóstolos vão compreender o tempo de Deus, o comportamento de Cristo em cada situação. E agora vamos dedicar a um grande feito de Cristo, uma maravilha, a ressurreição da filha de Jairo. Jesus pode ter ressuscitado muitas pessoas, mas registradas apenas 3. Quem são elas? O filho da viúva de Naim, nós já estudamos, a filha de Jairo, o chefe da sinagoga, que nós vamos estudar agora, e, futuramente, o seu amigo Lázaro. Vamos deixar um pouquinho mais para frente, né, quando já está ali na região da Judéia, muito próximo ao tempo da sua morte e ressurreição. Então vamos ler a versão do Evangelho de Marcos. Como tinha dito, nós temos em 3 evangelhos esta história, em Mateus, em Marcos e em Lucas. Leia depois, estude bastante, mas vamos dedicar a uma versão que julgamos mais completa, que é a do Evangelho de Marcos. Vamos ler capítulo 5, versículo 35 em diante. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Quando Jesus chegou, já estava acontecendo o velório. E o velório naquela época era muito estranho, Bispo G, porque, primeiro, o velório aconteceu muito rápido. Não é um intervalo tão grande de tempo. Jesus estava em Cafarnaum. É verdade. Então muitos acreditam que o velório normalmente era rápido, era imediato, porque o corpo se decompõe mais rápido em ambiente com muito calor, ambiente muito seco. Então o corpo acabava se deteriorando muito rápido, cheirando mal, então o velório tinha que ser imediato ali naquela região, a região da Palestina. Agora, tinham carpideiras, assim que fala, Bispo G? Carpideiras. Tinha carpideiras naquela época? Já tinha, com certeza. Então, elas eram responsáveis para manter o clima. O clima de choro. Manter o drama. Por incrível que pareça, né? Mas era uma característica cultural, porque vamos dizer, uma pessoa que fosse chorada, a expressão de choro por alguém era porque era alguém muito querido. Inclusive, tinham pessoas carpideiras profissionais pagas para chorar algum morto. Então o cara, quando não era muito benquisto, uma pessoa que não era defunto ruim, popular, defunto ruim, vamos pagar uma carpideira lá para chorar. Isso, para não pegar mal. Nossa, tinham tocadores de flautas também, no outra narração, né? Fala, então imagina,
Era algo muito triste, uma criança, né, 12 anos de idade, nossa, meu morta. Deus. Devia ser um clima ali pesado, né, de muita dor. E ele era um homem importante naquele contexto social, ele era o chefe da sinagoga. Então ele era uma pessoa conhecida, popular, uma pessoa amada, uma pessoa que pelo menos as pessoas tinham um grande respeito. E perder a filha ali acabava também trazendo muitas pessoas àquele velório. Então, eu duvido que eram carpideiras contratadas. Não, sem dúvida. Sem eram dúvida não. pessoas felizes. Mas ele, por ser uma pessoa talvez querida, muitas pessoas participavam daquele velório. Agora, Jesus, ele vai criar, Bispo G, a atmosfera do milagre, porque como é importante o ambiente espiritual para que o milagre aconteça, o ambiente de fé. Primeiro comportamento interessante de Jesus é que ele já não leva todos os discípulos para dentro da casa. Ele já fala, ó, Tomé, Tomé, você nem pensa, cara. Nem pensa. Nem pensa, ó, toma um trocado e vai lá comprar uma balinha. Né? Tomé, nem entra aqui, quer dizer, ele já colocou os 9 que ainda eram imaturos, enfim, é o que dá a entender. Leva apenas os 3 que normalmente são os linha de frente, que estão com Jesus o tempo todo, no monte da transformação, ou transfiguração para algumas outras traduções, enfim. Nós vemos nesse contexto, eles todo momento participando. Quem são? Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu e Pedro. André não, André aparenta ser uma figura imatura. Nós vamos falar mais para frente quando estudarmos a multiplicação. Ou talvez alguém ainda não... porque o termo imaturo, às vezes, soa um pouco diferente, né? Talvez não fosse ainda bem preparado para não fosse fé, o tempo, né? Trabalhado na fé, né? Eu acho. Não fosse o tempo. Eu acho que ainda... Os 3 são mais ousados? Mais ousados, tinha mais fé. A gente percebe que a grande maioria dos milagres, onde há uma interferência espiritual, é sempre com eles, monte da transfiguração. Sim. E outros milagres que a gente percebe, né? Porque o contingente fé, ele é muito importante, né? Para o ambiente. Para o ambiente. Que é o caso, então ele já não levou os outros 9, levou os 3. Quando ele chegou, Jesus traz uma palavra. E com certeza era a palavra já para separar quem tem fé e quem não tem. Ele já fala assim, vocês estão chorando por quê? Ela está apenas dormindo. Imagina se chegar no velório, está todo mundo lá falando, gente, está só dormindo. Cara, as pessoas vão ficar em choque. Vão ficar em choque, falar assim, cara, você está de brincadeira. Isso você só pode estar brincando. As pessoas riam até nervoso. Falar, cara, você é louco. Olha o clima aqui, uma criança que acabou de morrer. Você não tem sentimento, você não está entendendo o que está acontecendo aqui. Então, nós vemos Jesus, ele faz mais uma separação. Ele faz mais uma limpeza nesse ambiente. Ele fala, olha, todo mundo sai daqui, vamos entrar no quarto somente. Eu, os 3 discípulos que escolhi, o pai e a mãe, só são suficientes. Eu não quero mais tanta gente neste ambiente, eu quero só as pessoas que realmente creem no milagre, até porque Jairo cria, senão Jairo não tinha ido até Jesus para pedir, certo, Bispo G? Que ele fosse lá, até a casa curá-la. Então Jairo tinha fé. Sem dúvida. A mãe também. Também. Então estava um clima em que a fé era possível, todo mundo tinha fé. Isso, sem dúvida. Perfeito. Então neste clima, neste ambiente de fé, o milagre vai acontecer. Como é interessante, Bispo G, nós vemos o Antigo Testamento narra ressurreições e também de jovens. Nós temos o filho da viúva de Sarepta, por parte de Elias, e nós temos o filho da Sunamita, por parte de Eliseu. E todos eles, ambos, viveram ressurreição em um lugar recluso, um quarto. Não era algo fora. Jesus não queria se expor publicamente neste milagre. O que é muito curioso. Ele não levou todo mundo, levou só 3. Então ele queria realmente criar um ambiente ali que não chamasse tanto a atenção, até porque na Galileia o negócio já estava meio caótico. E tem um detalhe dele, que a Cafarnaum era a vila deles. Era o quartel-general, né, de Jesus. E o chefe da sinagoga era alguém muito notório. E até por uma questão, acho que até de bom senso, de educação, pois é,
Jesus não quis mostrar, eu sou o grande Jesus. Porque isso ia ser em demérito até daquele que era importante na comunidade. Sim. E a gente mostra esse lado, a gente percebe esse lado humilde de Jesus, né? Esse zelo. Pra não haver esse zelo. Porque ali era o quartel-general, fluíam, muitas pessoas eram curadas. Ali era o tanque de Betesda sem tanque. Ali que iam de pessoas enfermas. Então, não era só para esconder. Eu entendo, interpreto um cuidado e um zelo, com carinho em relação a esse chefe da sinagoga, para não haver talvez um descrédito, alguma coisa assim, uma exposição. Jesus, ele sempre respeita os homens, ele não Muito. vai, de forma alguma, entrar num debate, se expor. Jesus é soberano também, não vai ficar entrando na baixaria com os caras. A preocupação de Jesus com o sentimento das pessoas é algo assim gritante. Nas suas atitudes, cuidado no seu com a vida, zelo, cuidado, determinadas atitudes que ele toma, a orientação que ele dá. Por exemplo, nós falamos há pouco tempo, né, do endemoniado, Gerazeno, né, o gadareno, e o cuidado que ele fala, a orientação, a mulher samaritana, quer dizer, pessoas que poderiam ser mais uma pessoa, para Jesus, a expressão e o sentimento delas é de muita importância. Jesus curou uma mulher que era mulher com fluxo de sangue, uma mulher muito humilde, e curou a filha de um chefe da sinagoga. Você vê Jesus cuidando tanto do pobre como do rico. Jesus dando atenção a todos. Agora, o que é interessante é que ele respeita o homem da sinagoga, mas não quer dizer que ele concorde com as práticas dos religiosos. Sem dúvida. Então, porque tudo que você percebe aqui vai chocar. Então, a lei de Moisés, a mulher imunda não pode tocar o homem, já foi tocado. Agora, o que é mais chocante é que ele toca o morto de novo. Ele toma pela mão, tomar pela mão. Então, ele também pensou nisso. Bom, eu vou vou levantar a menina na frente de todo mundo, vai ser outro escândalo. Vamos falar, tocou morto, está impuro, e não sei o que lá. Então, você vê Jesus muito cuidadoso também, porque ele estava, entre aspas, um exagero, quebrando a lei de Moisés. Não pode tocar uma pessoa morta, que você ficará impuro uma semana. Então, ele vai lá, toma pela mão, e depois que toma pela mão, aí ele fala, levanta-te e anda. Agora, o bispo G, ele usa o aramaico. Por que ele usa o aramaico aqui? Ou ele sempre usa o aramaico? Como é que é? O aramaico era a língua corrente, né? Então, ela é uma língua muito usada, principalmente nas transações comerciais, no dia a dia. Então, o aramaico ele era até um pouco mais corrente, era uma linguagem mais corrente do que o próprio hebraico. Mas aqui a gente percebe, obviamente, quando se trata de escrita, é diferente. A parte de escrita foi escrito no grego. Eu acho que o fato de Talita Cumi, que ele colocou, né, que é menina, levanta-te, né, mais voltado para aquilo que era característica daquela região mesmo, porque o que era a Galiléia? A Galiléia era a Galiléia dos gentios. Então ali era o mais próximo do mundo oriental, onde era, vamos dizer assim, essa palavra falada, né, o aramaico. A língua aramaica, ela era muito mais ali na Galiléia do que propriamente Jerusalém, na Judéia. E eu acho que era um símbolo de Jesus até demonstrar isso também. Porque quando ele fala Talita Cumi, ele não está usando o hebraico, que seria a linguagem mais correta para um chefe da sinagoga. Eu acho que também aí é mais uma das coisas que Jesus demonstra para quebrar um pouco os preconceitos, né? Então, porque um chefe da sinagoga... Era hebraico, deveria falar hebraico. E você vê que os escritores, intencionalmente, eles comentam que Jesus falou com a família do chefe da sinagoga em aramaico. Aramaico. Eles estão chamando atenção para isso. Que não seria a língua sagrada, entre aspas. Exato. E Jesus comumente usava mais o aramaico do que o hebraico por causa da difusão do idioma. O aramaico tem origem persa, Bispo G? O aramaico é origem persa, babilônica, aquela região, né, toda aquela região da Mesopotâmia. Então, tanto os babilônios usavam, quer dizer, se tornou a linguagem mundial, foi passando de povos para povos, medo, persas, os próprios babilônios, eles usavam, né? Muito bem. Então, Jesus era um poliglota. Verdade. Falava
Vários idiomas. Na época era muito importante, e até hoje é muito importante, né? Quando o grego, né, se tornou a linguagem mundial, ele trouxe uma expansão muito grande nas tradições e culturas. Então é mais ou menos o que a gente vê hoje. Hoje nós não vemos só as pessoas falando em português e inglês. Então, vamos dizer assim, um mundo mais global, até o espanhol, não é o castelhano, o espanhol, eles são mais difundidos, hoje até o chinês, né, o mandarim. Então, Exato. a gente percebe, isso é o quê? Era uma marca daquele momento da cultura da época, era uma cultura mais global. Ela não era só, como por muito tempo, Oriente e Ocidente, ela era mais mesclada. Incrível. Então tá aí, grandes milagres de Jesus, a cura da mulher com fluxo de sangue e também a ressurreição da filha de Jairo. Vamos à revisão da aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos sequência de milagres de Cristo em Cafarnaum. Jairo, chefe da sinagoga, expôs-se publicamente em humilhação diante de Jesus, pedindo a cura de sua filha que morria. No caminho, Jesus curou inconscientemente uma mulher impura por um fluxo sanguíneo há 12 anos. Jesus chegou na casa de Jairo no velório da menina, dispensou todos da casa que não criam no seu poder e a ressuscitou. Estes 2 milagres traduzem o acesso de Cristo a pobres e ricos e como ele venceu a impureza, pela lei de Moisés, ao tocar mulheres impuras e mortos, trazendo cura e transformação. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.